Sejam bem-vindas, bem-vindos. E hoje eu vou falar, nosso tema é sobre a maior lição que eu aprendi em 2019. A gente tem esse desejo do imediatismo, né? A gente reclama das crianças. As crianças querem tudo para ontem, querem tudo em cima da hora, mas a gente também quer as coisas rápidas. A gente tem esse desejo, isso está impregnado na gente, isso está impregnado na nossa espécie. Esse negócio de cultivo, da agricultura, de plantar e colher é algo muito recente na história da nossa espécie, gente. É negócio de, segundo a ciência, 12 mil anos para cá. Não lembro exatamente, mas o fóssil mais antigo do Homo sapiens é de 240 mil anos atrás. 12 mil anos eu estou falando de 5% da nossa espécie. E a maior parte desse tempo nós vivemos como nômades. Grupos pequenos, ali de 30, 40 pessoas, chegava num local, montava ali tipo que um acampamento e consumia tudo que a terra tinha para oferecer, tudo que tinha para dar. Depois que consumia tudo, a gente ia para outro local. Ia vivendo assim, como nômade. Então, não dava para pensar muito no futuro. Não dava para pensar muito em longo prazo. Um ancião tinha 40 anos de idade. Eu, com 35, as chances são que eu já teria morrido nessa época. A expectativa de vida era baixíssima. Se você olhar a nossa espécie, ela é projetada para a gente novo reproduzir. Então, os melhores óvulos da mulher vêm ali antes dos 20 anos de idade. Você tem a sua maior força física, resistência, saúde, ali nos seus 20 anos de idade. A nossa espécie é uma espécie que foi construída ao longo dos anos vivendo pouco. A nossa expectativa de vida era baixíssima. Agora, esse negócio de viver 80 anos é algo muito recente na história da nossa espécie. Então não fazia realmente muito sentido, na maior parte da nossa construção enquanto espécie, pensar a longo prazo, pensar em projetos grandes, porque você tinha que sobreviver, você tinha que viver hoje. No máximo você pensava em amanhã. O negócio era só arrumar comida para comer hoje, para viver hoje, se agasalhar, ter um local protegido, então por isso os grupos de 30, 40 pessoas, e não tinha muito mais o que pensar não, gente, era só sobrevivência. Então a gente foi construído para pensar em curto prazo. Isso está impregnado na gente, está lá dentro. Por mais que esteja desatualizado, é essa construção que o nosso cérebro tem. Por isso a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para curto prazo. E acontece que mudou, né? Mudou, a gente não vive mais nesse tempo, a gente agora vive 80, 90, 100 anos de idade. E a maior lição que eu tive em 2019 é que os jogos que valem a pena ser jogados são jogos de longo prazo. Os jogos que valem a pena ser jogados são jogos de longo prazo. E longo prazo que eu digo não é só de tempo não, tá? Longo prazo que eu digo é de esforço dedicado, diligente, trabalho diligente por um longo prazo de tempo. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. E aí eu vejo as pessoas buscando os atalhos. Por causa dessa construção que a gente tem, que eu já expliquei aqui, do nosso cérebro querer coisas imediatas, as pessoas ficam buscando atalhos. Aí a pessoa está aqui nesse ponto e quer empreender, quer que em 6 meses dê certo. Aí ela busca um atalho, aí não dá certo, ela volta para cá. Aí pega outro atalho, não dá certo, volta para cá. E passam os anos andando nesses atalhos e sem sair do lugar, porque ela quer projetos de curto prazo, quer tudo para ontem, quer tudo rápido, quer tudo em 6 meses. Quanto tempo você passa no mesmo projeto que você decide fazer? Quanto tempo você se aplica a fazer a mesma coisa que você decide fazer? Porque se você não der um tempo mínimo razoável, cara, os projetos que eu, André, entro, eu não entro para um projeto para menos de 5 anos, gente. 5 anos é um tempo razoável para você ver se está dando fruto, se o seu trabalho vai dar certo, se existe colheita naquele projeto ou não. É igual uma corrida de 1 km versus uma maratona. Uma corrida de 1 km você não precisa se preparar. Se você não tiver muito acima do peso, só na força de vontade, na garra, você consegue fazer ali 1 km de corrida. Mas uma maratona você precisa se preparar. E aí você diligentemente vai trabalhando em você por um bom período de tempo para ter o resultado. A maratona. E comece a observar as pessoas, os negócios, os relacionamentos que são sólidos, as empresas que são sólidas. São empresas de longo prazo. Os meus pais, têm 42 anos de casado, os meus pais. Tá?
São 42 anos de casados trabalhando intencionalmente no casamento deles. Não é 42 anos porque passou e estava um do lado do outro ali, eita, você está aqui ainda, né? Não, é trabalhando intencionalmente no casamento deles. Pode vir um tsunami, meu amigo, no casamento deles, não termina. Pode vir um atropelo da vida, não termina, porque é uma relação sólida, porque são 42 anos trabalhando intencionalmente naquela relação. E André, o que isso tem a ver com a educação de filhos? Eu pergunto a você, qual jogo você tem jogado na educação dos seus filhos? Você tem jogado o jogo de curto prazo? Ou você tem jogado o jogo de longo prazo? Você tem jogado o jogo de pensar no hoje, no agora? Você tem jogado o jogo de pensar no seu filho daqui a 10, 15, 20, 30 anos? E esse não é nem um longo prazo, esse é o médio prazo, né? No final da live eu falo mais sobre o longo prazo. Mas qual é o jogo que você tem jogado na educação dos seus filhos? Você tem jogado o jogo de hoje à noite, de acabar com a desobediência agora, de parar com essa birra agora, de ter um tempinho para assistir um filme agora, de ter um sossego agora? O jogo de hoje? Ou você tem jogado o jogo do homem e da mulher que o seu filho vai se formar? Porque isso faz total diferença, tá? Essa percepção, essa visão faz total diferença da forma como você encara as crises, os problemas, os desencontros, os desgostos, os momentos difíceis. Faz total diferença na forma como você se comporta. Se você pensa a curto prazo, se você só pensa no agora, ou se você pensa a longo prazo. Se você pensa no homem, na mulher que seu filho está se formando. E ainda mais, tá? A interação que você tem com seu filho é totalmente diferente. E eu não estou dizendo que o curto prazo não importa, tá? Agora falando mais especificamente sobre a educação de filhos. Eu não estou dizendo que o hoje não importa. Claro que importa, gente. As dores do presente doem, né? As crises são chatas, as birras são inconvenientes. O filho não querer fazer a tarefa de casa é ruim, a aula online dá trabalho, aqueles brinquedos espalhados pela casa. Eu não estou dizendo que isso não dói, eu não estou dizendo que isso não incomoda. Ainda mais as famílias onde existe uma desestrutura no relacionamento com os filhos, onde os filhos gritam, onde os filhos batem, onde existe uma desarmonia. É duro educar assim, é duro conviver nesse ambiente. E aí, por conta da construção do nosso cérebro, por conta da nossa espécie, a gente tende a querer pensar só no agora, e os pais vão se portando com os filhos, pensando no curto prazo, só no hoje. Como que eu faço para só terminar o dia de hoje? Eu só quero terminar o dia de hoje. O dia que meu filho está dando nó cego, está dando trabalho, está difícil, está ruim. E aí traz aqueles pesos, traz aquelas culpas. Mas a forma como você encara esses momentos, se você pensa só no hoje, ou se você faz um exercício, porque a sua inclinação natural é pensar só no hoje, por conta da sua construção como espécie, que eu falei no início da live, a sua inclinação natural é pensar só no hoje, você precisa fazer o exercício de pensar a longo prazo, gente. É intencional. Não é algo que vai surgir no seu coração do nada. Não é algo que você vai acordar e todos os dias vai ter esse desejo. Não, é um trabalho. É diligente, é de propósito. É você quem tem que construir isso no seu modelo mental, na sua percepção, na sua forma de enxergar o relacionamento com o seu filho. É de propósito. Não é por acaso. Tá? E aí você vai começar a lidar com esses momentos que tem que ser lidados, mas os seus olhos não estão só em corrigir o comportamento agora. Essas interações que você tem com seu filho na hora da desobediência, do desrespeito, você vai trabalhar para criar uma harmonia na sua casa, claro que vai, para fortalecer o vínculo com seu filho, claro que vai. Não estou dizendo que tem que ser uma zona na sua casa de jeito nenhum. Tem que haver respeito, tem que haver uma harmonia na casa, mas a forma como você lida, você está pensando no que você está fazendo, se é melhor para o seu filho agora, se é melhor para você agora, só para você sobreviver hoje, ou se isso vai impactar no homem e na mulher que ele vai se tornar daqui a 10, 15, 20, 50 anos. Se o castigo que você dá hoje para o seu filho é para o bem dele daqui a 10 anos, ou é só para você sobreviver hoje? Esse castigo que eu estou dando para o meu filho vai fazer dele um cara melhor daqui a 15 anos? Vai. No seu entendimento vai. Então dá o castigo nele. Ah, não vai. Eu estou fazendo isso só porque eu só quero conseguir passar o dia de hoje. Você tem certeza que se você percebe, na sua percepção, eu não estou dizendo aqui para você que vai ou que não vai. Estou dizendo para você ter esse olhar, para você fazer essa leitura. E você começar a se portar de acordo com o seu entendimento a jogar o jogo de longo prazo. A natureza, ela tem tempos, os processos de amadurecimento,
de maturação, de crescimento, exigem tempo, gente. Então você tem que educar pensando que o que você faz tem que ser ao longo do tempo. Fuja dos jogos de curto prazo. Fuja dos jogos de curto prazo. Os jogos que valem a pena ser jogados são jogos de longo prazo. E aí você transformando a sua visão aplicada à educação de filhos vai mudar a forma como você lida com seus filhos, mas isso se expande para outras áreas da vida também, certo? As pessoas que estão ali no curto prazo, saindo um pouco da educação de filhos e expandindo um pouco, olha como que as pessoas buscam o curto prazo. A barriga chapada em 30 dias. Dieta da moda XPTO descoberta pelo médico indiano que faz você ficar com a barriga chapada em 30 dias. Você sabe mais ou menos o que você tem que comer se você quiser ficar com a barriga chapada. O exercício, o último exercício da moda que vai fazer você ficar com o bumbum na nuca. O exercício é agachamento, velho. Rapaziada, exercício é supino, não tem muita moda. Rapaziada que quer hipertrofia é batata doce, ovo cozido, peito de frango, não tem muita moda. É o jogo de longo prazo, só que a gente fica buscando jogos de curto prazo. Eu lembro de uma menina no trabalho, uma menina não, uma mulher, ela tinha ali os seus 30 e poucos anos na época. Eu tinha ali os meus 22, 23 anos. E ela fez uma intervenção cirúrgica, fez lipoaspiração, fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Cara, ela saiu da intervenção de acordo com o modelo estético padrão. Nossa, ela saiu linda, linda, sabe? Corpo sarado, tal. Eu encontrei com ela 2 anos depois. Ela já estava de acordo com o padrão estético totalmente divergente do padrão. Porque ela não passou pelo processo. Por mais que ela alcançasse o resultado imediato através da intervenção cirúrgica, ela não se construiu como uma pessoa que porta aquele resultado. Ela não fez o plantio para colher aquele resultado. E aí os processos mentais dela eram de uma pessoa que não tinha aquele resultado. Em 2 anos foi tudo embora. Todo o resultado foi embora. Se os seus olhos não estiverem no longo prazo, você não vive como quem vai ter o resultado a longo prazo. E por mais que por uma coincidência do destino, por algum evento aleatório você alcance o resultado, as coisas desmoronam. Por mais que você tenha o resultado com seu filho agora na base do medo, a obediência do seu filho na base do medo, ou o gostar do seu filho na base do mimo, a longo prazo isso vai desmoronar, certo? Eu estava conversando semana passada com a mãe do educando, ela tem um filho de 4 anos de idade, e ela já está atuando em alta performance como educadora. E o filho viveu uma crise lá que deu uma mordida no braço dela. Chega, estava roxo aqui assim no braço dela. O moleque passou por um processo que foi muito intenso para ele não conseguiu se controlar, e aí foi lá, tacou uma mordida no braço da mãe. E lógico que isso dói, lógico que ela não queria que aquilo acontecesse. Mas ela estava totalmente em paz com isso. Eu conversando com ela, nossa, como ela estava tranquila com isso, porque ela percebia que o filho dela não estava pronto para lidar com aquela situação e acabou extrapolando daquele jeito. Mas ela sabia do trabalho que ela vinha fazendo com o garoto. Ela sabe, na verdade, do trabalho. Então ela tem os olhos lá na frente. Esses inconvenientes acontecem e têm que ser tratados, mas os olhos dela tá lá na frente. E coincidentemente eu estava falando com uma outra mãe, de um filho de 4 anos de idade também, que bateu nela, teve uma situação lá que o garoto bateu, e seu filho não tem que bater em você, tá? Você não tem que deixar seu filho bater em você de jeito nenhum. Vai ter momentos mais pra frente que a gente vai falar sobre disciplina, não é isso. Mas ela tava, nossa, cara, totalmente pensando no hoje, totalmente pensando no agora. É um absurdo meu filho me bater. Seu filho não tem que lhe bater mesmo não, mas se ele lhe bateu, saiba que ele não acorda e fala, como é que eu vou encontrar uma oportunidade hoje para bater na mamãe? Eu tô doido para deixar o meu vínculo fraco com a mamãe. Eu tô doido para ter um péssimo relacionamento com a mamãe. Seu filho não faz isso, seu filho quer ter uma boa relação com você. Esses momentos é porque ele não foi ensinado, ele ainda não adquiriu habilidades emocionais e ainda não foi ensinado como lidar com as situações e ele acaba extravasando desse jeito. E tem gente que chega aos 40 anos de idade e ainda está extravasando desse jeito, né? Já deveria ter aprendido, mas ainda está assim. Então é a diferença entre as pessoas que têm os olhos no longo prazo e as pessoas que têm os olhos no curto prazo e ficam presas ali só no dia de hoje. E aí tendem a recorrer a havaiana, é bate, é castigo, não sei o quê.
Eu não estou dizendo para você não fazer isso, tá? Mas eu estou dizendo que a tendência natural de quem só está olhando no hoje é corrigir através do medo para que o filho se comporte do jeito que elas querem hoje. A tendência natural dos pais que querem a aprovação, o amor, o carinho dos filhos hoje é não corrigir, fazer os mimos, fazer todos os gostos para que o filho dê tudo que eles querem, olhar, ah, papai, como eu te amo, ah, mamãe, como eu te amo, você é o melhor pai do mundo, você é a melhor mãe do mundo, só que os pais sabiam que deveriam ensinar, deveriam disciplinar, deveriam estabelecer limites, mas eles pensam no hoje, eles não estão pensando no longo prazo. Então essa é a diferença dos pais que encaram a educação como um jogo de longo prazo e os pais que encaram a educação como um jogo de curto prazo. Só que a nossa inclinação natural é pensar no curto prazo, é no imediato, é no hoje, é no agora. Então, compartilhando um pouco com vocês do que foi a maior lição que eu tive, de verdade, no ano de 2019. Fuja dos jogos de longo prazo, de curto prazo. Fuja, fuja, fuja. Se você vê que é um jogo de curto prazo, foge, vai embora. Os jogos que valem a pena ser jogados são os jogos de longo prazo. Você pode até falar, ah, André, mas um negócio tão óbvio desse foi a maior lição que você teve. Eu estou falando disso entrar aqui, gente. Isso entrar de verdade em você. Não ficar só no seu nível cognitivo, não. De ir lá para dentro de você, tá? Aí você não vai querer as soluções imediatas. Você vai se dispor a caminhar o caminho diligente, com trabalho, com esforço, com persistência. Você vai deixar de ser um desistente e vai fazer as coisas que tem que fazer, porque os seus olhos estão nos jogos de longo prazo. Então, ó, deixa eu trazer uma dicasinha para vocês, já que vocês entenderam que os jogos que valem a pena ser jogados são os jogos de longo prazo. Não quer dizer que você tem que ir sozinha. Não quer dizer que você tem que ir sozinho, tá bom? Você pode caminhar com pessoas que já caminharam aquele caminho. Então, porque se você vai sozinho, você vai pegar vários caminhozinhos errados e aí você volta para a trilha e continua na trilha e pega uma outra trilhazinha errada e volta, mas você continua. Uma hora você vai chegar, tá? Mas com os filhos a gente não tem muito tempo assim, né? A gente precisa aproveitar a infância, porque é agora na infância que a gente vai formando o homem e a mulher, que os nossos filhos vão se tornar no futuro. Então a minha recomendação é que você busque aprender, busque se desenvolver, não faça esse caminho por conta própria, tá? Então, aqui nessas lives que eu estou trazendo aqui para vocês, eu estou falando para vocês de um caminho que eu já percorri, de um caminho que eu já fiz, de uma jornada que eu já fiz. E aí, se você segue essas lives e vários outros conteúdos que você pode seguir também, cara, você vai acelerar esse processo. Eu não estou dizendo que você não vai ter que caminhar. Você vai ter que caminhar com as suas pernas o caminho. Mas você caminha num caminho reto, você caminha num caminho direto, você caminha num caminho de quem já caminhou e de quem sabe aquele caminho. Aí vai ser mais rápido. Não quer dizer que vai ser um jogo de curto prazo. Quer dizer que vai ser mais rápido. Vai ser mais fácil. Tem alguém te guiando. Tá bom? Então, ó, se você participou da live de ontem, eu passei uma tarefinha para você. Ontem a gente falou sobre significado e você começa a perceber que a live de ontem tem tudo a ver com a live de hoje. Que o significado que você pensou, se você fez a tarefa na live de ontem, esse significado você não vai alcançar se você estiver jogando o jogo de curto prazo. Você tem que pensar no jogo de longo prazo. Eu estou falando do que você escreveu. Eu não falei aqui o que era para você escrever. Eu não falei aqui qual o significado que você tinha que encontrar na live de ontem, na educação dos seus filhos. Se você não assistiu a live de ontem, a gravação está lá no Telegram, vai lá e escuta, tá? Pode escutar o áudio, vai ficar disponível enquanto eu estou fazendo essas lives. Depois vai sair tudo do ar. Então, a tarefinha que você tem para tomar hoje, para fazer hoje, é uma decisão. E você tem que tomar uma decisão de verdade. E tomar decisão não é no impulso, não é uma decisão de réveillon, não é uma decisão de quem fala assim, ah, vou emagrecer, vou começar a correr amanhã. E aí chega no terceiro dia, parou de correr. Estou falando de você tomar uma decisão e caminhar na direção da sua decisão. Lógico que vão ter dias que você vai vacilar e tudo mais, mas de você levantar e caminhar na direção da sua decisão. A decisão que você tem que tomar é se você vai educar o seu filho no jogo de curto prazo ou no jogo de longo prazo. Isso precisa de intenção. Se você assistiu a live aqui do começo, você sabe que precisa de intenção. Se você quiser implementar o jogo de longo prazo na sua vida. Se a sua resposta for não, eu não pretendo ter essa intenção, ter esse trabalho, despendir essa energia para pensar e viver como quem vive pensando no longo prazo, eu só quero pensar no hoje, você não precisa nem voltar aqui amanhã, né? Com todo carinho. Porque tudo que eu vou falar aqui
está relacionado aos pais que querem pensar a longo prazo. Então, se você não quer, não faz sentido para você. Você só vai perder seu tempo. Mas se você disser sim, eu quero pensar desse jeito, tarefinha para você é participar das lives que eu estou fazendo aqui. De segunda a quinta essa semana, semana que vem, e da série Forjando Filhos para a Vida que vai no ar lá na outra semana. Semana que vem é a outra, tá bom? São 15 dias para te ajudar a transformar a sua mentalidade, para te ajudar a olhar de uma forma diferente a educação de filhos, para te ajudar a pensar como quem pensa a longo prazo, não a se libertar do curto prazo, a se libertar só do hoje, a se libertar só do momento presente. Que você sabe que é importante, você tem que ter uma boa relação com seus filhos, mas é muito mais do que isso, gente. É muito mais do que isso, tá? E, na verdade, esse não é nem um jogo de longo prazo, esse é um jogo de médio prazo. O homem e a mulher que seu filho vai se formar, vai se tornar, é o jogo de médio prazo. Porque se você pensar no jogo de longo prazo, estou falando da sua descendência. E eu estou falando muito sério aqui, tá? Você tem um jogo de curto prazo que é, poxa, sobreviver à birra de hoje. Nossa, como que eu faço para conseguir ter para o dia de hoje terminar, o dia que está um caos terminar? Esse é o jogo de curto prazo. O jogo de médio prazo é o homem e a mulher que seu filho vai se tornar, a família que ele vai construir, as relações que ele vai construir, se vão ser relações saudáveis ou não. Se ele vai se tornar uma pessoa bem resolvida pessoalmente, emocionalmente, ou se ele vai se tornar uma pessoa que qualquer influência leve, que ele não tem nada dentro dele que está para além do externo. Esse é o jogo de médio prazo. E o jogo de longo prazo é a sua descendência. Porque o maior projeto social que existe é você educar bem os seus filhos. As pessoas falam de você fazer projetos grandiosos, tá? Eu não estou aqui para dizer que não. Quem sou eu para dizer que não? Você tem total capacidade e tudo mais. Mas as pessoas falam muito de projetos grandiosos, de fazer diferença, de deixar minha marca, de deixar um legado, blá blá blá, não sei o que. Tá? Mas, cara, você tem que começar com a sua família, você tem que começar com os seus. Porque se você educa bem os seus, se você forma bem os seus, se você forma homens, mulheres, na inteireza do que significa ser homens e mulheres nos seus filhos, adivinha o que eles vão fazer com os filhos deles? Eles vão fazer o mesmo, né, cara? Eles vão fazer o mesmo. E eles vão construir relações saudáveis. E o casamento dele vai ser muito mais saudável. E ele vai proporcionar isso para as pessoas que estão ao redor dele. Ele vai proporcionar isso no trabalho dele. Você vai fazer esse trabalho em você também, caso você ainda não viva assim. Isso é uma jornada para dentro e na direção dos filhos. E aí os seus filhos vão construir relações saudáveis e vão passar isso para os filhos deles. Que vão passar isso para os filhos deles. E esse é o maior projeto social que existe. O mundo é feito de pessoas, de relacionamentos. Você precisa deixar pessoas melhores para o mundo. Tem uma frase do Mário Cortella, na verdade não é nem do Mário Cortella, mas ele usa essa frase, eu não sei de quem é. A frase fala assim, nós queremos deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? Os pais querem deixar um mundo melhor para o filho. Mas a verdade é que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. O mundo é feito de gente. Então se você quer fazer do mundo um lugar melhor, proporcione ao mundo pessoas melhores. E você está entendendo quando eu digo isso, tá? Não estou falando do valor da pessoa, não. As pessoas melhores em termos de relacionamentos, de maturidade emocional, de estar bem resolvidas, de estarem curadas, estarem resolvidas em si. Porque aí essas pessoas vão botar para fora o que elas têm dentro delas. E o que elas têm dentro, uma boa parte elas recebem agora na infância, de você. Então esse é o primeiro e o mais importante projeto social que você tem, para fazer do mundo um lugar melhor. E depois que você está cuidando disso, depois que isso está resolvido, sim, faça grandes coisas. Se você for um Bill Gates da vida, que é um cara que faz do mundo um lugar melhor para milhões de pessoas, literalmente, faça grandes coisas. Mas o seu primeiro trabalho é cuidar dos seus, cuidar da sua casa, cuidar do seu esposo, da sua esposa e dos seus filhos que estão em formação, tá bom? Esse é o jogo de longo prazo, porque isso vai impactar na sua descendência. E só um alerta para você, tá? Cuidado, um cuidado. Jonatas, e aí, Jonatas? Pô, Jonatas foi meu vizinho e grande amigo ali na época da infância. Legal que você tá aqui, cara. Só um cuidado para você. Não vai chegar em casa e dizer, a partir de hoje tudo vai ser diferente. Nossa, agora eu estou pensando como quem pensa a longo prazo e a partir de hoje eu não vou fazer isso. As coisas que você deseja mudar. Eu não estou dizendo que você não tem que mudar as coisas que você entende. Eu não falei nada aqui que é para você mudar. Só estou chamando você à consciência. Tá?
Mas não chegue em casa dizendo que hoje você vai se comportar como você quer se comportar depois de passar pelo processo de crescimento. Então tem muitas mães que falam, chegam em casa e no impulso nossa, a partir de hoje eu nunca mais vou bater em vocês. Eu não defendo que bata nos filhos. Tem excelentes formas de disciplinar sem bater que formam pessoas maduras emocionalmente. Mas se você tem o hábito de bater, não chega dizendo que nunca mais você vai fazer isso. Trabalhe em você para você se melhorar, para chegar nesse nível de performance. Porque educar sem bater exige muito mais performance do que educar batendo. Educar batendo é pensando no curto prazo, né? Mas intencionalmente trabalhe em você e mostre resultado. E pare de bater, ao invés de dizer que vai parar e aí você coloca sobre você um fardo que você ainda não está capaz, ainda não se melhorou, ainda não cresceu, ainda não aprendeu, não desenvolveu para performar naquele nível, tá? Então, é só um alerta, porque às vezes no impulso as mães chegam e falam que vai ser assim, nunca mais eu vou gritar com vocês, nunca mais eu vou isso, não vou aquilo. Não, se desenvolva para nunca mais gritar com seus filhos. Se desenvolva para, se você quiser, e eu recomendo, nunca mais bater nos seus filhos. Mas ao invés de chegar dizendo que vai fazer, vai trabalhando em silêncio e no processo eles vão percebendo. Vou passar aqui pelos comentários. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas sobre o tema relacionado hoje, podem fazer, tá? Virei seu fã, valeu. Abraço. Vai salvar no Telegram? Perdi o início. Vai estar salvo lá no Telegram enquanto está rodando esse período de lives. Depois sai do ar, tá bom? O áudio vai estar lá, é só ir lá. Até o fim do dia vai estar lá. Cada vez mais preocupada com a responsabilidade que temos. É natural essa preocupação, tá? Mas faça o exercício de compreendendo o que você tem que fazer, aquietar os seus pensamentos, não dar muita importância para os seus pensamentos e tomar a decisão e andar na direção da sua decisão, tá? Você não é os seus pensamentos, você tem pensamentos. Se eu falar para você, olha bem para mim aqui agora, fazer um exercício de 20 segundos com você. Olha bem, tá olhando para mim? Agora fecha seu olho, de verdade, fecha aí. Qual a cor da camisa que eu estou usando? Eu estou de óculos ou eu estou sem óculos? Eu estou usando fone de ouvido ou não estou? Pode abrir seu olho se você quiser. Você percebe que você consegue direcionar o seu pensamento? Você não é refém dos seus pensamentos? Então, às vezes, a gente fica preocupado demais porque a gente fica refém dos pensamentos. Os pensamentos vêm e a gente não direciona. Então, quando vem pensamentos que a gente não quer alimentar, a gente não alimenta, deixa eles passarem. A gente não tem como impedir que eles venham, mas a gente tem como não dar atenção para eles. E aí deixa eles passarem, tá? Então, a preocupação é saudável até um certo nível. Se começar a virar aquele processo ansioso e tudo mais, e aí que você não sai do canto, fica paralisada, aí já deixa de ser saudável, começa a ser ruim. Então, se você está preocupada com a responsabilidade, pense o que você precisa mudar, decida o que você vai fazer e caminhe na direção da sua decisão. Não quer dizer que todos os dias você vai conseguir manter a sua decisão, mas cada dia que amanhece é uma nova oportunidade de você trabalhar na direção da sua decisão. E aí a maior parte, não sei se é a maior, né? Mas tomara que a maior parte dos dias você consiga caminhar na direção da sua decisão, porque aí é um processo, é uma jornada. É o jogo de longo prazo. Vão ter os dias que você não vai conseguir. Mas se você encara como um jogo de longo prazo, os dias que você não consegue não são dias que destroem a sua jornada. São dias que fazem parte da jornada. São os dias que você dá 2, 3, 4 passos para trás. Mas aí depois, uma boa parte dos dias, você vai caminhando para frente, para frente, para frente, para frente. Aí tem aquele dia que você vacila, você paralisa, fica ali 3, 4 dias parados. Aí levanta e continua caminhando para frente. E a jornada é assim, gente. Se você percebe as coisas com a visão de longo prazo, você tem espaço para errar, você tem espaço para vacilar, você começa a lidar até melhor com a sua culpa. Porque os seus olhos estão nos jogos de longo prazo. Você não está fechada no jogo de curto prazo, só no hoje, tá bom? Então faz esse exercício intencional. Você vai ver como que funciona. Bom dia, meu filho completa 7 anos em outubro. Pode fazer sim, tá bom? Estou nesse processo, André. Obrigada por você ter mudado minha vida. Que massa, Érica, que massa, valeu mesmo.
que bom que, de alguma forma, eu estou contribuindo na sua vida e na vida da sua família, né? André, tu é uma bênção. A Luciana falou aqui, ó, André transformou minha vida. Valeu, Luciana. Um abraço para você, pro Heitor e pra Letícia. A Luciana participa do Educando. Estou adorando as lives. Valeu, Luciana. Essa é a segunda, tem bastante aí pela frente ainda. Tenho muita vontade de fazer, meus filhos, pessoas bem resolvidas. Tenho um de 14 anos e outro que vai fazer 4 em maio. Ó, tá em tempo, tá? Tá em tempo. Então trabalha diligentemente que você vai ver como que você trabalhando assim os seus filhos vão se tornar pessoas bem resolvidas. Não bato neles, mas não sei se estou no caminho certo. O de 14 anos é muito fechado, antissocial. Miriam, participa aqui de todas as lives, tá? Eu falo com pais de filhos até 7 anos. Eu não falo com pais de adolescentes, porque eu falo sobre o que eu vivo. Eu não gosto de falar de teoria. Mas os fundamentos do comportamento humano valem para crianças, valem para adolescentes. O que você vai ter que fazer, você vai ter que traduzir as aplicações práticas que eu trouxe aqui para o seu filho mais velho, tá bom? Mas continua aqui, que vai te ajudar demais. E lógico, você não vai deixar de beneficiar o de 4 anos, porque você só está pensando no de 14. Sei que você pensa nos dois. Óbvio que o de 14 traz mais urgência no processo, tá bom? Continua aqui, assiste as lives, você vai ver como que isso vai começar a transformar sua mentalidade, sua percepção, sua forma de enxergar relacionamento com os filhos, e aí você vai começando a buscar as suas soluções, tá? A Medeiros falou aqui, precisei atender o telefone no trabalho, perdi uma parte. Ó, fica tranquila, vou colocar o áudio lá no Telegram, certo? Não vai estar salvo aqui no Insta, mas no Telegram você vai lá e escuta o áudio. Se você não está no Telegram, o link está lá na minha bio, no meu perfil. A Luciana falou aqui, saudades. Valeu, Luciana. Gente, um abraço, fica na paz. Esse foi nosso segundo encontro. Amanhã, 9 horas da manhã, tem live aqui de novo. Traz outras pessoas para fazer esse processo junto. Se compromete. Se você estiver no jogo de longo prazo, continua aqui nas lives. Você vai ver como que vai agregar demais para vocês. Tá bom? Vou ler o último comentário aqui, ó. Elba, um abraço para você. A Marcela já nasceu, não nasceu? Como é que tá? A Elba participa do Educando e já tem um tempo que a gente não se fala. Ela entrou na turma lá atrás. Oi, André, bom dia. A live hoje caiu como uma luva. Maria Clara e Bernardo estão mandando um beijo. Manda um beijão para Maria Clara. Diz para ela que eu lembro bem dela, lembro bem mesmo, tá bom? Ela já estava maiorzinho, o Bernardo era menorzinho, a gente não chegou a conversar, mas com a Maria Clara eu falei ali algumas vezes. Manda um abraço pro Eber também, tá? A Mari falando aqui, ó, maratonando os vídeos do YouTube, do curso Educando no Caminho. Mari, tô devendo para você uma resposta lá sobre aquele papo que a gente começou ontem, eu não esqueci não, tá? Vou te mandar hoje. Ontem o dia foi bem corrido, acabou que eu não entrei lá no Insta de novo. Mas eu tô ligado, a Mari participa lá do Educando. Obrigado, eu vou continuar. Tá quase chegando. Um abraço, gente. Um abraço especial para Elba e para a família. Que bom ter você aqui, Elba. E para todas vocês, certo? Deus abençoe vocês, dê sabedoria. Eu espero que vocês intencionalmente trabalhem e vivam como quem pensa a longo prazo, não como quem só pensa no dia de hoje. Valeu, gente. Um abraço.